Vou começar a subir, agora eu já aprendi a subir os vídeos. Vamos lá. Bom, então, boa noite, sejam muito bem-vindas ao Papo Sistêmico dessa noite. E o tema hoje é como sair do ciclo do sofrimento. E não tem, eu acho que nesse planeta ninguém que em algum momento não tenha entrado, né, nesse ciclo de sofrimento, assim, que às vezes parece que não acaba. E tem um ditado popular que diz que um problema nunca vem sozinho, né? Ele vem trazendo assim um monte, né? Assim, como pode melhorar, né? E eu estava lendo, eu vi uma frase essa semana que eu acho que eu até fiz um post. Isso, eu fiz um post sobre isso que eu achei bem legal. Agradeça o buraco que você caiu, porque lá no fundo do buraco você encontrou a mola que te impulsionou para subir. Se você encontrou a mola, né, querida? Porque se você ficou lá embaixo chorando, naquele lugar de vítima, você está no buraco até agora, né? Então, o que a gente pode tirar dessa historinha, né? Que tudo na vida tem um aprendizado. Por mais ruim que seja a experiência, tem um aprendizado, né? Nem que seja, ok, eu tenho que dizer mais não, porque eu estou dizendo muito sim, né? E as pessoas estão me invadindo, né? Tá desequilibrando as minhas relações. Então, assim, quando eu começo a ter muitas relações desequilibradas, lei do equilíbrio, que a gente frequenta aqui, o Papo Sistêmico já conhece, né? Pode tirar de aprendizado o quê? Opa, estou dando demais. Estou fazendo demais pelo outro. Estou vivendo o problema dele, estou vivendo a vida dele. Não é problema meu. E aí vem as crenças limitantes, né? Nossa, estou sendo egoísta. Fora da caridade não tem salvação. Não, gente, pelo amor de Deus, você tem que se salvar. Sabe aquela regra do avião? Já andou de avião, sabe? Primeiro você coloca a máscara em você para depois colocar nas pessoas que estão do seu lado. Porque se você perde a saúde, se você perde a sanidade, se você perde a vida, como que você vai ajudar as pessoas que você ama? Né? Então, eu acho que não tem nenhum ser humano que não tenha passado pelo sofrimento. E antes de entrar no que seria sofrimento, eu preciso dizer que o nosso aparelho psíquico, ele tem desde que a gente nasce, ele tem um modus operandi que é o seguinte, ele busca do prazer e evitação do desprazer. O que é um bebê? O bebê, quando ele está alimentado, quando ele está bem agasalhado, ele vai dormir, ele vai sorrir, ele vai ser um amorzinho. Se ele está com dor de ouvido, se ele está com cólica, se ele está com fome, se ele está com frio, se ele está com excesso de calor, ele vai berrar horrores. Porque o aparelhozinho psíquico dele, o organismo dele, está buscando uma homeostase, um equilíbrio. O psiquismo está, mesmo que rudimentar ainda, está buscando aquele prazer, aquele estado de, sabe, de calmaria, onde está tudo bem. E a gente é assim o tempo todo, né? Então, a primeira coisa é a gente entender o nosso funcionamento, né? A gente busca o prazer e evita o desprazer. E aí aquele bebezinho vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ele vai passando por umas experiências muito interessantes com o papai, com a mamãe, com os irmãos, na escola, né? Às vezes, Cláudia, você já vai tirar minha concentração, Cláudia, nem comecei a falar. O telefone toquei sem querer. Desculpa. Brincadeira. Hoje eu volto, olha, eu volto. Então, ele começa a passar por umas situações interessantes, né? Pode ser que o pai ou a mãe não esteja disponível emocionalmente por um luto, por uma doença mental, ou por algo sistêmico mesmo, como a gente já viu aqui, né? A alma estava olhando por uma dor muito antiga no passado, então aquela mãe não fica completamente disponível para o filho, ou ela tem muitos filhos, né? No interior é muito comum, no Nordeste, principalmente, as mulheres terem 10 filhos, um atrás do outro. Como que essa mãe
vai estar 100% disponível para 10 filhos. E mais tudo que ela tem que se preocupar, né, da sobrevivência, etc, etc. Por situações interessantes. Quando eu falo interessantes, são situações ruins mesmo, né? São traumas, são dificuldades, com os irmãos, né? Eu já vi irmãos assim que se agridem, que um bate no outro, e isso não pode ser agradável, né? Bater mesmo, sabe, gente? Os pais terem que separar de um marcar o outro. Pode ser que essa criança passe por bullying na escola. Muitas vezes os pais não ficam nem sabendo, porque ela tem vergonha de falar, porque ela é ameaçada. Né? Tem crianças e adolescentes que são aliciados, que passam por violência, seja violência moral, violência sexual, violência física, né? Às vezes violência doméstica. Então, essas situações ruins, traumáticas, vão deixando marcas no psiquismo da pessoa e no corpo da pessoa, porque o nosso músculo tem memória, as nossas células têm memória. Você quer ver coisa interessante? Quando você escuta uma música lá da sua adolescência, automaticamente vem uma cena de você lá num bailinho, dançando com aquele menininho lindo, ou com aquela menininha linda. Né? Ou quando você sente um cheiro de um bolo de laranja, você é remetido à sua infância na casa da avó. Né? São memórias olfativas, memórias auditivas. E assim, o músculo, a gente tem aqui a Alba, que é personal trainer, ela pode até me corroborar ou me corrigir se eu estiver falando alguma mentira. O nosso músculo tem memória, né, Alba? Então, eu acho que um tipo de toque pode te despertar uma memória boa ou uma memória ruim. E aí, para ter um resultado na musculação, por exemplo, quem tem uma memória de já ter malhado tem um resultado mais rápido, não tem? Eu já ouvi isso, não sei se é verdade. Sim. Né? Uma memória muscular, né? Então, assim, tudo na gente tem memória. E essas memórias podem ser despertadas de diversas formas, tá? A música é uma forma muito interessante de liberar emoção e de liberar memórias recalcadas, né? Memórias que estão protegidas no calabouço do inconsciente. E aí, nesse processo de desenvolvimento, o psiquismo faz uma coisa para proteger a gente, que são as defesas. A gente desenvolve defesas para nos proteger, muitas delas de forma inconsciente. Então, a gente pode, por exemplo, esquecer algumas memórias que são muito traumáticas. Imagina se a gente lembrasse todo dia de tudo de muito ruim que a gente passou, gente. Eu estou com 53 anos, eu não ia aguentar. Eu esqueço. Às vezes eu tenho uma conversa assim mais íntima com uma amiga e solto alguma coisa que eu passei na minha vida, a pessoa regala o olho e fala, menina, mas você nunca me falou isso. Eu falei, para que eu vou ficar falando isso? Já passou, né? Não quero ficar falando disso, lembrando disso. Passou, deixa lá. Tirei meu aprendizado. E não dói mais. A maioria dessas lembranças não dói mais, porque elas foram trabalhadas. Então, o nosso inconsciente recalca algumas experiências, a gente realmente não lembra, que é para nos preservar, para que a gente possa seguir adiante. Outras defesas, elas podem... elas estão ligadas a tipos de comportamento, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto pessoas que elas não têm toque, mas elas têm mania de organização e limpeza. Elas não param, elas não descansam. Por quê? Normalmente são pessoas que não entram em contato com as suas emoções conflitantes. Elas têm muitas dificuldades, muitos problemas, mas elas se mantêm ocupadas para não olhar para isso, para não olhar para essas dores, sabe? Pessoas, assim, que precisam estar com a televisão ligada, com o rádio ligado, precisam estar falando de forma compulsiva, que é também para não silenciar, para não entrar em contato com culpas, para não entrar em contato, às vezes, com medo, com a insegurança. São tipos de defesa, tá? Para sobreviver, tá?
e principalmente para não sofrer. Algumas defesas a gente faz de forma consciente. Por exemplo, você estava num relacionamento ioiô, vai e vem, vai e vem, vai e vem. A pessoa sempre termina com você, depois se arrepende, termina, se arrepende, termina, se arrepende, e você sofre pra caramba. Chega uma hora que você fala, não, peraí, não quero mais passar por isso. Não, bloqueia a pessoa, cancela a pessoa, né? Não quero mais ver, não quero mais saber, para você não sofrer. Não é um tipo de defesa, é uma autopreservação, de forma consciente. Bom, vamos seguir mais um pouquinho. E aí, a gente tem os traumas, que eu já falei alguns aqui. Os maiores traumas da gente estão na infância, tá? Vou colocar aqui da infância até a adolescência. Então, os traumas até os 7 anos, porque vão estar contribuindo até na formação da personalidade, tá? Mas até a adolescência a gente vê muita incidência de trauma. Até porque o adolescente não é independente, né? Ele, às vezes, vive num lar abusivo, ele não tem condição de sair, de se sustentar. Então, às vezes, ele é exposto a uma situação muito ruim mesmo. Depois, na vida adulta, ele consegue se proteger, ele aprende a colocar limite, ele sai de casa, ele se vira, né? Para diminuir essa exposição ao objeto que estava causando essa dor, esse trauma. E aí, a gente tem os traumas que a gente lembra, conscientes, por exemplo, uma separação muito dolorosa e muito traumática, né? Ou uma pessoa que tem um padrão de repetição na família de relacionamento, onde ela é sempre abandonada ou ela é sempre traída. Isso acaba sendo um trauma na vida da pessoa. A pessoa pode desenvolver, inclusive, um mecanismo de defesa que é não se apaixonar mais ou evitar se relacionar. Então, ela vai buscar, ou ela vai vestir o manto da invisibilidade, e aí, ninguém me vê, ninguém me olha, e isso, ela emana isso, né? Ela não quer ser vista, ela não quer que ninguém se aproxime, e ninguém vai se aproximar, tá? Uma força do inconsciente realiza coisas incríveis. Ou ela só vai atrair pessoas que não são disponíveis, entende? Porque aí ela não tem risco ali de aprofundar, ela vai ali, resolve a situação e vai embora, porque ela não quer sofrer mais. E a gente tem os traumas inconscientes que a gente nem faz ideia, porque são tão profundos e tão sérios, ou aconteceram tão cedo, que estão recalcados, que só vão vir à tona ou se algo externo fizer um link e essa memória vir à tona, ou você entrar numa catarse, ou num processo de psicoterapia, tá? É muito comum situações de abuso sexual contra crianças muito pequenas serem descobertas no processo de psicoterapia, quando elas são um pouco maiores. Às vezes a criança ela é abusada, só que ela, na ingenuidade dela, ela não sabe que aquilo é errado. Ela acha que aquilo é uma brincadeira. Aí ela cresce e, num determinado momento, ela entende que aquilo que aconteceu era errado, era feio, era uma maldade. Aí se constitui o trauma. Entende? Bom, e aí, diante desses traumas, a gente tem duas possibilidades. A pessoa que fica presa e fixada no trauma, e ela vai entrar num sofrimento psíquico, e ela pode entrar num processo de repetição da mesma situação, ela pode ficar atraindo a mesma situação. Ou, se ela for uma pessoa que investe em autoconhecimento, que lê, que busca ajuda ou faz terapia, ela vai conseguir sair desse lugar que ela está fixada, desse lugar da vítima, vai tirar uma aprendizagem disso, nem que seja aprender a se defender, aprender a dizer não. Porque muitas mulheres em situação de abuso, gente, não sabem dizer não. Elas ficam congeladas. Aquilo acontece tantas vezes que ela congela.
Aí ela está numa situação ali, com o cara avançando o sinal, ela está dura, sem sentir nada, e ela não consegue se mover, ou não consegue dizer, não, para, não quero. Então, ela vai precisar passar por um processo de psicoterapia para desenvolver habilidades, né, de comunicação, de imposição de limite. Então, diante do trauma, a gente também tem que fazer uma escolha de sair desse lugar, de sair dessa repetição. E, normalmente, a gente só consegue virar essa chave a partir de um sofrimento muito grande, porque aí a gente joga a toalha e pede ajuda. Porque muitas de nós achamos que a gente tem que dar conta de tudo, né? É a síndrome da guerreira. Então, a gente vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Tem vergonha de compartilhar, tem vergonha de pedir ajuda, porque a gente vive numa sociedade do espetáculo, onde todo mundo tem que ser lindo, louro, magro, rico, próspero, abundante, tem que estar sempre feliz. É uma coisa absurda, né? Então, se você está nesse lugar de sofrimento, você vai se isolar. Você vai para dentro da sua concha, as pessoas começam a se afastar de você, a não ser que você tenha amigos de verdade, que vão querer estar perto de você em qualquer momento, seja na alegria ou na tristeza, né? Um amigo que tenha empatia, porque a empatia a gente não nasce com ela. Pode até nascer, tá? Mas não obrigatoriamente. A empatia, ela é desenvolvida. Eu sempre fui uma pessoa empática. Eu não sei fazer outra coisa profissionalmente que não seja ajudar as pessoas. Muito interessante. Não sei. E eu sempre atraí, seja no trabalho, seja na vida pessoal, pessoas que me traziam situações de sofrimento onde eu pudesse me colocar de alguma forma para ajudar. Bem interessante isso. E eu me lembro que pessoas da minha família falavam assim, nossa, mas essa pessoa, falando de alguma amiga, alguma coisa assim, mas essa pessoa está sempre reclamando, está sempre com problema, está sempre sofrendo. Que horror, que asa negra. Né? Então, assim, dentro da minha família, eu escutava esse tipo de coisa. E eu olhava e falava assim, ponto de vista interessante, né? Grau de consciência diferente. Graças a Deus, essa pessoa dentro da minha família, hoje em dia, já mudou. No percurso de desenvolvimento dela, ela entendeu que todo mundo é passível de sofrimento. De entrar num padrão de sofrimento e de sair. Tá? Então, a gente tem que fazer uma escolha de sair desse lugar de sofrimento e tirar um aprendizado. O que tem aqui que eu posso aprender? Dizer mais não? Colocar limites? Ser mais clara na minha comunicação? Me afastar dessas pessoas? Fazer terapia? Enfim, cada um vai ter a sua aprendizagem, né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá, próximo tópico, vamos diferenciar dor de sofrimento. Vocês sabiam que é diferente? Quem sabia que tem diferença, levanta o dedo para eu ver. Ana Maria sabe, Albinha sabe, né? A diferença, dor e sofrimento, Kelly. Então, a dor, ela é inerente ao ser humano. A gente dá uma topada, a gente sente dor. Você leva um tombo, rala o joelho, andando de bicicleta, você sente dor. Você está com um problema no dente, você sente dor. O machucado vai sarar, a dor vai passar. Você vai tomar uma medicação, a dor vai passar. Ok? O que é o sofrimento? É uma revisitação. A Mona ficou muda. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? As pessoas estão ouvindo. Quem é que falou que ficou mudo? Pode ser a sua internet. O sofrimento é uma revisitação àquela dor.
Então, é como se eu falasse assim, eu dei uma topada, hoje é quarta, né? Dei uma topada no sábado. O dedo já melhorou. Mas eu fico assim, gente, mas a minha topada, ai, a minha topada. Minha topada foi horrorosa, não existe uma topada maior que a minha. Eu fico revisitando esse lugar, o dedo já até melhorou, e eu estou apegada naquela dor. O sofrimento é um apego a uma dor. Normalmente, uma dor emocional. Ok? Então, assim, por exemplo, eu já vi pessoas que haviam se separado há 20 anos. A pessoa se separou lá do sujeito há 20 anos atrás. E até hoje a pessoa sofre. A pessoa está de luto até hoje, 20 anos, gente. Como é que pode? É um apego à dor. A pessoa ficou lá na cena da separação, da traição, da divisão de bens e não saiu mais. Deixou de viver. A pessoa já casou, já separou, já casou de novo, já morreu. E a pessoa está recontando a mesma história. E sofrendo, às vezes faz uma doença mesmo, faz um câncer, faz uma depressão, e fica naquele lugar de vítima, se vitimando, mas ele foi embora, mas eu não sei o que, mas eu não sei o que lá, ele me abandonou com 3 filhos. Abandonou com 3 filhos, ela criou com a pensão que o homem deu. Estão bem criados, saíram de casa, cada um seguindo a sua vida, e a pessoa está lá. Apego à dor. É o sofrimento. Então, quando a gente está em sofrimento, a gente tem que fazer uma escolha. Basta, sabe? Chega, já sofri demais. Eu tenho uma amiga que é uma figura, que ela fala assim, ela é do signo de Escorpião. Ela fala, sofrer por homem? Minha filha, no máximo 24 horas, chorar é 15 minutos, 20, daqui a pouco chega, canta para subir, lava o rosto, bota uma roupa, um sapato alto, vou embora para a rua. Ela não se permite ficar nesse lugar. É claro que aqui eu estou falando de uma forma alegórica, né? Tem dores e dores. O processo de luto, por exemplo, de uma separação, de uma morte, ele dura de 6 meses a 2 anos. Passou de 2 anos, sem melhora, já é patologia, já precisa de tratamento, tá? Psicoterapia, para ver o que está acontecendo. Então, a dor ela é inevitável e o sofrimento é opcional. Você quer ficar sofrendo mesmo por esse ex-marido? Você quer mesmo ficar sofrendo hoje pelo que a sua mãe te fez há 34 anos atrás? Você quer ficar sofrendo hoje pelos bullying que você sofreu na escola? Você quer ficar sofrendo hoje pelo fora que você levou do primeiro menino que você se apaixonou lá no Fundamental 1, na sua pré-adolescência? Ou você vai escolher superar isso e tirar uma lição disso? Eu criei expectativa demais, onde não era para criar. Se autorresponsabilizar pelas suas escolhas. Por que eu me dou tanto? Por que eu passo por cima dos meus valores para ficar do lado dessa pessoa? E essa pessoa não me retribui. Tem uma mulher, gente, que eu morro de rir, aquela sensitiva, Márcia. Tem um meme na internet que fala assim: se ele não te liga em 3 dias, é porque ele não te quer. Acorda, sua louca. Entendeu? Então, a gente tem que se olhar para as nossas carências, olhar para as nossas faltas, para a gente não sair por aí projetando aquilo que a gente não tem no outro, como se o outro tivesse a obrigação de dar para a gente. A gente tem que se conhecer,
para não colocar a expectativa onde não tem futuro, seja em emprego, seja em amizade, seja em relacionamento afetivo, seja num negócio de risco. Pegar todo. Não é que você não possa fazer um investimento de risco, pode, mas você vai botar todo o seu dinheiro, bota uma parte, salva o outro, né? Vai que o negócio de risco vai pro ralo, vai levar tudo. Então, autoconhecimento, terapia. Presta muita atenção se você não está culpando todo mundo das suas mazelas. Se você tiver, procura um psicólogo, um terapeuta. Tá? Porque não é possível, o mundo inteiro está contra você. Autorresponsabilização. Lacan dizia que não existe o outro, só existe você. O outro é a projeção que você faz dele, é como você enxerga ele. E a prova disso é que se você pegar uma pessoa do seu círculo de amizades, cada pessoa vai ter uma visão dele. Para você, essa pessoa pode ser maravilhosa, incrível, para o outro, ele pode ser nada confiável, nada interessante. Porque a gente projeta o nosso inconsciente o tempo todo. E aí vale lembrar, essa questão do inconsciente, do consciente, é que no nosso psiquismo, 95% é inconsciente. E 5% ou menos é consciente. O que significa isso? Que toda a vida que você viveu até hoje foi só com 5% de consciência. O resto, você não sabe por que você escolheu, você não sabe porque você gostou daquela pessoa esquisita, nem bonito é, nem rico é. Estou brincando, gente. Tá mais leve, né? Para ninguém sair daqui. Gente, a Ramona não tem jeito, né? Muito bom. Sabe? Então, assim, as nossas escolha de profissão, às vezes é inconsciente. E aí a constelação familiar entra para provar isso. Porque ela vai mostrar o que tem por trás das nossas escolhas, o que tem por trás de um sintoma. E aí, ai, meu Deus, não tem jeito? Tem. Terapia, autoconhecimento, autorresponsabilização. Eu converso muito com a Alba, que ela é minha personal. Aliás, gente, maravilhosa. Quem precisar de uma personal Jacarepaguá, pega o contato dela. A gente ri o tempo todo, malhando, e a gente tem uns papos cabeça, né? E aí, agora, a moda entre eu e ela é assim, tive uma consciência. E veio uma consciência aqui agora. Peguei, caramba. Aí eu falo, pô, que absurdo, né? Levei 53 anos para ter essa consciência. Aí ela tem um pouquinho a mais, ela, e eu que levei não sei quanto, né? É isso, porque estava inconsciente. Cara, e quando está inconsciente, você não imagina. É o que acontece na constelação familiar. Você vem lá, quero constelar a minha mãe. Minha mãe é pessoa difícil, minha mãe é pessoa arrogante, minha mãe é uma pessoa não sei o quê. Blá, 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 blá. Abre a constelação, a pobre da mãe, coitada, está assim, ó, fraquinha, carregando a família toda nas costas, cansada, cheia de sofrimento. E o cliente que estava falando mal da mãe está lá fortão, grandão, se achando melhor que a mãe. Só que ele não via isso. Ele não enxergava que o problema do conflito ali era a postura dele, porque estava inconsciente, sabe? E a gente só consegue ter acesso ao inconsciente através de algumas ferramentas terapêuticas, como a constelação, a hipnose, o Theta Healing, alguns processos de Access, psicoterapia tradicional, a psicanálise, né? Embora no campo do tradicional a gente leva mais tempo, né, para acessar, porque é por associação livre. Vou falando, e naquilo que eu falo, eu tenho um ato falho,
eu tenho um xixi, eu tenho uma lembrança, algo do inconsciente vaza e se faz presente ali na sessão. Mas isso pode demorar muito tempo, né? Com essas outras ferramentas, a gente acessa mais rápido a constelação, porque tem um campo morfogenético de informação, e as outras terapias, porque trabalham com estado alterado de consciência. Então, você consegue acessar o inconsciente. Bom, então, em relação à dor e o sofrimento, eu costumo dizer, a mesma porta que você entra para o sofrimento é a que você abre para sair do sofrimento. Escrevam isso aí. A mesma porta que eu entro no sofrimento é a mesma porta que eu tenho que abrir para sair dele. Não esqueçam mais isso. Porque se você entrou, você tem condição de sair. Só tem uma porta. Isso vai ser de grande valia para vocês. E tem outra muito legal que me veio aqui agora, que é uma frase do Sartre, um filósofo, que também já caiu na internet, mas cada um fala de um jeito, cada um dá uma autoria, mas é do Sartre, e é assim: não importa o que fizeram de mim, me importa o que fazer com o que fizeram de mim. Vou repetir. Não importa o que fizeram de mim, vírgula. Me importa... Como é que é? Peraí que eu me perdi. O TDAH se perdeu. Não importa o que fizeram de mim. Importa saber o que fazer com o que fizeram de mim. Isso é fantástico também. Então, você está aí com uma bagagem, uma mala cheia de lixo emocional, de mágoa, de rancor, de raiva. Isso pesa. Essa bagagem pesa. Tu está carregando isso para lá e para cá, imagina. Imagina a cena, você entra para o trabalho com aquela nas costas, volta ao trabalho com aquilo nas costas, vai deitar com aquilo nas costas. Então, essa bagagem aí é o que fizeram de você, ou para você. Não vou nem botar o que você mesmo fez para você. Aliás, vou botar para ficar mais pesado. Bota uma pedrinha aí. Então, essa bagagem que tu está carregando nas costas tem o que fizeram com você, o que você permitiu que fizessem com você e o que você mesmo fez com você. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Vai continuar carregando? Você precisa fazer uma escolha de soltar essa bagagem, ficar mais livre. Até porque esse peso todo vai deformando o seu corpo, vai causando dores, doenças, né? O rancor, a mágoa, é um ácido que corrói a gente por dentro. E olha como é um sentimento inútil. A pessoa de quem a gente nutre mágoa, rancor, muitas vezes nem sabe. E ela nem está nem aí, ela está vivendo a vida dela. Às vezes ela nem sabe que ela te magoou, que você mesmo não falou. Entendeu? Então, só faz mal para você. Sigamos. Do ponto de vista das constelações familiares, se a gente trouxesse o olhar sistêmico para o sofrimento, a gente tem os sentimentos adotados, que eu já falei aqui em algum papo sistêmico. Sentimentos adotados são sentimentos de algum ancestral nosso, com quem a nossa alma se ligou por amor, e a gente sente como ele sentia. É o que a gente chama de emaranhado. A gente está emaranhado com esse ancestral e a gente sente o que ele sentia.
que é uma forma de fazer você e o seu sistema olhar para o que aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa que não foi honrada, ou que foi atingida por uma injustiça, ou que foi excluída do sistema, né? Sentimentos de baixa autoestima, sentimentos de escassez. Tem muita gente que vive na escassez sem precisar, tem tudo para ter uma vida próspera e abundante, mas está vivendo na escassez em lealdade aos seus ancestrais. Ela se sente escassa, ela tem medo. Olha que loucura. Me deu uma consciência aqui, hein? Me deu uma consciência, gente, que maravilha. Como pode melhorar? O meu maior medo é da sobrevivência. Eu já tive até crise de pânico. Um período que eu perdi o emprego, eu falei, ai, como é que eu vou pagar as contas? Fiz uma crise de pânico que ficou ali um tempão, tive que tomar remédio, fazer tratamento e tudo mais. E aí a gente tem que descobrir qual é o medo raiz de uma crise de pânico. E o meu era medo de não dar conta da sobrevivência. Acabou de cair um orelhão na minha cabeça de que eu, Ramona, nunca passei fome. Nunca passei uma situação de não ter o que comer ou de não ter onde morar. Então, de onde vem esse medo? É um medo ancestral, porque a metade da minha família é imigrante. Meu pai veio na época da Guerra da Espanha. Minha avó paterna, meus avós, né, tias, eram muito pobres, eles passaram fome. De alguma forma, isso foi passado para mim, transgeracionalmente. Tá? Obrigada, ganhei uma consciência incrível agora. Isso não me pertence. Quer ver outro medo que eu tenho? É viajar sozinha. Eu posso ir daqui, gente, para... Se eu tiver que ir daqui para Irajá, é longe para caramba, sozinha, eu não vou. De Uber até é mais fácil, né? Mas se eu tiver aqui de ônibus, eu não vou. Tem que ir alguém comigo. Tenho pavor. Se me der uma viagem internacional agora, para eu ir sozinha, é capaz de eu não ir, eu tenho medo. Tá, e outra coisa que não tem registro no meu consciente de eu ter me perdido, sabe? De alguma história da minha família ter se perdido. Pode estar relacionado, sim, a essa mudança dos imigrantes. E aí a ferramenta para isso é constelação familiar, entre outras coisas. Vou olhar, vou até anotar aqui para ver, né? Destrui, descreve isso tudo, pode toque. Então, esses sentimentos adotados, eles vêm para denunciar alguma injustiça, algo que está em desequilíbrio no sistema, tá? E esses emaranhamentos sistêmicos, eles acontecem por amor. É por amor que a gente se emaranha, é por amor que a gente espia, é por amor que a gente adoece, é por amor que a gente repete padrão, é por amor que a gente inconscientemente escolhe não ganhar dinheiro, porque os nossos pais, os nossos avós não ganharam. Tá? Então, a gente, às vezes, gasta um dinheiro no Pai de Santo e não resolve, porque é sistêmico, não é obsessor, entendeu? Ou não é só isso, né? A gente tem que cercar de todos os lados, igual o jogo do bicho, cerca de todos os lados. Ok, falei disso. Bom, então vamos para a melhor parte, né? Como sair do ciclo do sofrimento? Pela mesma porta que você entrou. Primeiro, identificar a origem desse sofrimento. É uma origem real? Olha o Tonton, gente, mostra o Tonton. Oh, meu Deus, meu negão, Tonton. Identificar a origem desse sofrimento, né? Essa origem ela é real ou ela é imaginária? Eu estou aumentando muito o que aconteceu, eu estou botando a culpa só no outro, estou me eximindo de responsabilidade. O Bert Helling diz que tudo que acontece num relacionamento é 50% meu, 50% do outro. Meio a meio. Entendeu?
Se o teu amigo, se a tua amiga, se o teu sócio te puxou o tapete, é porque de alguma forma você permitiu. Você não viu os sinais, ou você não se responsabilizou, você não quis saber. Ah, não, você fica com a parte financeira aí, não quero saber, isso é muito chato, eu vou ficar aqui no processo criativo. Você não se responsabilizou pela sua parte, de olhar o seu dinheiro. Um relacionamento afetivo, a mesma coisa. Estava anos lá casada, relacionamento ruim, enrolando, sem sexo, brigando, reclamando. O homem vai arrumar outra. A culpa é dele? Só dele? Ah, mas é caráter. Sem julgamento. Eu estou falando aqui de responsabilidade. O relacionamento é de no mínimo 2 pessoas, né? Por que não foi procurar terapia de casal antes? Por que não sentou e teve uma conversa honesta? Olha só, não está legal, você está saindo, está chegando todo dia, meia-noite, 1h da manhã, assim não vai dar, você não atende o telefone, o que está acontecendo? Muitos relacionamentos de casal são recuperados com a intervenção de um psicólogo, óbvio, de casal, com pequenos ajustes na comunicação, reformulando os acordos. Então, é identificar a origem do seu sofrimento. Reconhecer a dor que tem nisso que aconteceu e reconhecer a parte do sofrimento que é o apego a isso, para poder começar a liberar, né? Decidir abrir mão do sofrimento, decidir sair do fundo do poço, dar um impulso na mola e ir para o alto, sair. Lembra daquele filme da Scarlett O'Hara, O Morro dos Ventos Uivantes, é isso? Quem é mais antigo aí vai lembrar. É um clássico, sei lá, da década de... Não é? O vento dos... Como é que é? Não, e o vento levou. O vento levou, tá ótimo. E o vento levou. Tinha vento, mas não era uivante. Já fiz um drama aqui, né? O vento uivava. Já misturou os ventos todos. Que ela fala, ela no momento de dor muito grande, ela cansa, né? E aí ela fala, eu nunca mais passarei fome. É isso. É essa decisão que você tem que tomar. Sair desse lugar do sofrimento. O que eu preciso para sair desse lugar de sofrimento? É bloquear o sujeito? É fazer terapia? É me afastar dessas pessoas? É mudar de apartamento? Se eu não gosto dos vizinhos, se tem briga, se falta água, enfim. Né? Tem gente que não gosta dos vizinhos, que reclama dos vizinhos, mas que não faz nada para se mudar. Conheço algumas pessoas assim. Que aí fala assim, mas o apartamento é tão bom. Mas assim, são histórias surreais, entendeu? De vazamento, que aqui cai o teto, que a pessoa não cuida do apartamento de cima e depois não quer pagar a obra do que ele estragou. Enfim. A gente tem que pensar que não tem uma solução ideal, confortável e morninha. Isso é zona de conforto. Para a gente mudar uma situação que está incomodando a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que colocar ação nisso. Depende da gente. Dizer sim a tudo o que foi e como foi. Enquanto eu não dou um lugar ao que aconteceu de ruim na minha vida, aquilo vai se mostrando, aquilo vai crescendo, eu fico olhando para aquilo. Jung dizia, né, que aquilo que a gente não dá um lugar na nossa vida, que é da nossa sombra, vira o nosso destino. Acaba se tornando o nosso destino. Então, dar um lugar a tudo que foi como foi, dizer um grande sim. Ok, isso aconteceu na minha vida, sim. Eu tenho parcela de responsabilidade nisso, sim. Eu deixei acontecer. O que eu vou fazer para não acontecer mais? Né?
Qual o aprendizado que eu tive nisso que aconteceu de ruim? Qual o aprendizado que eu posso tirar disso? Eu sempre dou o exemplo de uma amiga que eu gosto muito, que ela inflige várias leis do amor. Já chamei ela para vir fazer constelação, mas ela não quer. Ela, ela trabalha para caramba, ela está 6 anos sem tirar férias. E ela sustenta a família toda dela. Por conta disso, ela optou em não ter filho. 1/3 do salário dela vai para sustento da família. Sendo que todos são saudáveis, têm suas profissões, poderiam estar sobrevivendo, poderiam estar, né? Começou com o pai e com a mãe, depois começou com uma irmã, que um problema de coluna ficou ali encostada, depois com a outra irmã que perdeu o emprego e teve um filho, aí não podia mais trabalhar porque teve um filho, e aí o marido da irmã, o namorado da outra, e o filho. Aí essa minha amiga fica doente, tá magérrima, tá com problema de memória, estressada, tá começando a ficar magoada e rancorosa. E eu falo, a escolha é sua. Você tem que dizer não. Mas ela diz que não consegue. Deve estar numa lealdade absurda, né? Responsabilidade dela. A família está numa zona de conforto, que ela dá. Então, se você dá, por que o outro vai fazer alguma coisa? Olha, eu também tenho uma gatinha, viu? Então, qual é o aprendizado que você tira dessa situação? Né? Um aprendizado bom para essa minha amiga seria: enquanto eu continuar dando, eu não vou ter para mim e eu vou estar impedindo os meus familiares de crescerem, de acessar o seu próprio potencial, de se sustentar. Né? Porque eu não consigo conceber que uma pessoa goste de depender completamente de um familiar. Né? Ele pode até estar ali nessa zona de conforto, mas gostar, complicado, né? E aí, gente, a constelação familiar ela entra como uma excelente ferramenta, uma ferramenta pontual para você olhar para um sofrimento, para você olhar para um momento de estagnação, para um padrão repetitivo, né? Ou mesmo ela pode se tornar um caminho de vida, como se tornou para mim. Fui estudar constelação, fui procurar constelação como cliente, me apaixonei, fiz a formação, comecei a trabalhar, hoje eu dou aula. Né? A maior parte dos meus atendimentos é em constelação familiar, é o que eu gosto de fazer. E virou uma filosofia de vida, né? Porque hoje eu olho para as minhas relações a partir das 3 leis do amor: pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Para mim, para os meus filhos, para os meus amigos, nas minhas relações. Estou dando demais, estou recebendo, está equilibrado, estou excluindo alguém, alguma coisa. Então, acaba virando uma filosofia de vida. Alguma pergunta? Alguém tem uma dúvida, uma pergunta? Não? Ok, então vamos fechar os olhos. Respirar lento e profundamente. Nesse momento, vamos baixar todas as barreiras que te impedem de olhar verdadeiramente para dentro de você, para dentro das suas escolhas. Respirar lento e profundamente. Vai relaxando o seu rosto, vai relaxando os seus ombros.
Vai relaxando seu peito, seu quadril, suas pernas. Vai baixando todas as suas barreiras. Para olhar, seja o que for que tiver que olhar. Agora você vai focar nas sensações do seu corpo. Se tem algum incômodo, alguma dor, algum mal-estar. Uma consciência dessa dor e o que ela quer comunicar para você. Você está cuidando do seu corpo? Você está sendo gentil com ele? Você está dando água suficientemente para ele? Você está ofertando bons alimentos ou você está sobrecarregando ele? Alimentos que não contribuem com nutrientes saudáveis. Apenas aplacam o seu desejo de doce, de afeto. Agora acessa as suas emoções. Percebe se tem alguma emoção de mágoa, de rancor, de culpa. De decepção, de reivindicação. E vai aprofundando mais, vai buscando a origem disso. Onde raios isso começou? Onde é a ponta desse novelo? A quem pertence isso? Isso é seu? Ou você está tomando a dor de alguém? O que você ganha alimentando esse sentimento? O que você perde alimentando esse sentimento? E agora eu quero que você imagine à sua frente um caldeirão de ferro, cheio de brasa dentro. E eu quero que você comece a arrancar do seu corpo esses sentimentos mal qualificados e jogar nesse caldeirão. Esse caldeirão tem um fogo violeta. Cada vez que você joga nesse caldeirão esses sentimentos de raiva, de mágoa, de rancor, de culpa, de reivindicação, de crítica, de julgamento, de reclamação, de medo, esse fogo violeta fica cada vez maior. Você vai se sentindo mais leve, mais leve, mais leve, mais leve. E desse caldeirão, desse fogo violeta, sai uma luz violeta que entra pelo topo da sua cabeça, se espalha por todo o seu corpo, e se expande além do seu corpo. Você fica toda violeta. A sala onde você está fica toda violeta, a sua casa. Você se sente leve. E tudo aquilo que você sentia e reivindicava não faz mais o mínimo sentido para você. Porque agora você se encontrou.
E você pode agora dizer um grande sim para tudo que foi e como foi. E seguir adiante, escolher seguir adiante, mais leve, sem essa bagagem. Você agora pode escolher pegar impulso naquela mola e sair desse buraco que você se encontrava. Elevar seu rosto para o céu, o horizonte, olhar as estrelas. Porque você pode tudo, só depende de você. E agora, mais leve, um olhar no horizonte, se apropriando de você mesma, se responsabilizando pelas suas escolhas e pelas suas ações, você vai voltando, trazendo essa consciência com você. E quando você estiver bem ancorada, você pode abrir os olhos. Todo mundo bem? Conseguiram fazer? Eu quero ouvir quem conseguiu ver o caldeirão, quem conseguiu queimar as emoções, quem não conseguiu. Eu me vi bastante. O violeta foi o que eu mais vi. Que bom, violeta é a cor da transmutação, né? Do mestre Foi o que Saint-Germain, fogo violeta. Mas eu conseguia ver todo tempo. Muito bom. Ana Sueli conseguiu? Sim, Tava com uma carinha boa, tava com um sorriso, assim. é porque eu estava também vendo essa luz violeta. Ai, que bom. Ana Maria também estava com um sorriso bom no rosto. Depois de um tempo, né? No início estava todo mundo assim, né? Eu cheguei a vomitar no caldeirão. Nossa Senhora, é isso aí. Muito bom. Albinha conseguiu? Eu fiquei com muito sono, para variar. Tô caindo de sono. Fiquei com muito sono. Soltou a bagagem e relaxou. Vai dormir bem hoje. Adriana conseguiu? Consegui. Um pouco consegui. Que bom. Virgínia conseguiu? Tem muita coisa ainda para tirar. Foi muito chama violeta indo para a terra, levando embora tudo. Muito bom. Jusleika. Conseguiu fazer? Oi, Ramona. Eu não consegui visualizar, né, mas eu consegui sentir a leveza. Eu fiquei muito leve. Tá, esse exercício vocês podem refazer, tá, gente? Sempre que vier um sentimento assim mal qualificado, fecha os olhos, respira e visualiza o caldeirão, taca as coisas ali em cima, bota fogo violeta, deixa subir, depois toma um banho da chama violeta para transmutar, né, isso tudo. E, lógico, sempre pedindo para ter consciência, né? Precisa de um processo de consciência, não é mágica, vou queimar isso aqui. Primeiro é ver de onde vem, qual a sua parcela de responsabilidade, fazer uma escolha de liberar, de transmutar, né? Porque, assim, as pessoas que convivem com a gente, aquelas que porventura nos magoam ou nos desafiam, elas são professores. E muitas vezes são os professores que a gente mesmo escolheu antes de reencarnar. Então, na verdade, Chico Xavier diz que a gente deveria agradecer, porque eles nos tornam pessoas melhores.
né? E aí a gente tem que também tomar cuidado com o que a gente pede, né? Se você pede paciência, pode ser que a vida te mande, por exemplo, uma sala de aula cheia de alunos assim, com TDAH nas últimas, hiperatividade, para você trabalhar sua paciência. Né? Tá, gente. Hoje a gente fica por aqui. Até semana que vem. Um excelente final de semana para vocês, tá? Beijo. Gratidão. Ah, deixa eu dar um aviso que eu já ia esquecendo. Amanhã, acho que não sei se vocês viram lá no meu Instagram, eu vou fazer uma jornada do Eu Maior. Então, quinta e sexta tem live, meio-dia, lá no meu Instagram. E no sábado à tarde, quem quiser, que participou da live, eu vou fazer um encontro no Google Meet, tá? No sábado, às 18 horas. Tá tudo lá no meu Instagram. Perdi só o comecinho. Quando você falou, deixa um recado, eu saí. Você voltou. Amanhã eu vou começar uma jornada chamada Jornada do Eu Maior, que fala como que a constelação ajuda a gente nesse processo de autoconhecimento, de crescimento, de tomar nosso lugar de adulto, né? Alguma coisa assim. Então, quinta e sexta, 12:06, mais ou menos, lá no meu Instagram. E no sábado, 18 horas, no Google Meet. Aí eu criei um grupo que é para quem quiser participar, aí entra igual o Papo Sistêmico, e lá eu boto o link para esse encontro do sábado, tá? Tudo gratuito. Ok. Tá bom? Tá bom. Beijo. Boa noite. Boa noite, meu amor.